Salve, salve! Episódio 42 do Foguetão! Ricardinho Sá, estamos de volta, meu amigo. Segunda temporada do Foguete Sem Ré. Como é que você está, querido? O foguete... Desculpe, meu microfone está ligado. Conforme solicitado. O foguete está de volta. O foguete está de volta. O foguete retorna para a base. Depois de 40 episódios, né? Exato. A gente parou para organizar a casa. E agora? Qual o próximo passo que a gente vai dar? Vamos estruturar nossa área de produção, vamos estruturar nossa área comercial. E o Foguete Sem Ré começa sua segunda temporada. Na verdade, o segundo episódio da nossa segunda temporada, episódio 42. Mais uma vez, você que acompanha o Foguete Sem Ré, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado para você que está com a gente. E antes de falar do nosso convidado de hoje, um convidado especialíssimo, um convidado que veio de longe para estar aqui com a gente. Roda a vinheta, papai! Estamos de volta com o convidado de hoje do episódio 42 do Foguete Sem Ré. Um maranhense, né? Mas é um pernambucano, cara que eu conheci há pouco tempo, e a gente teve um super match, assim, porque a gente foi conversando, e a gente entendeu e percebemos muita coisa parecida na nossa história. Um empreendedorzaço raiz e que tem uma puta responsabilidade, né? Uma responsabilidade de expansão, né? De um projeto gigante, de um projeto brilhante. Empreendedor raiz, né? Mas também um puta gestor. Você é da área de desenvolvimento, né, Rodrigão? E aí, galera? Bruno, tô assustado, tô aqui chegando, mas vai dar tudo certo. Vai, sempre dá. É assim mesmo, cara, a energia tem que começar aqui, ó. Viu? Que bom, velho, que eu tô aqui. Eu fui cavando, assim, esse espaço aqui. Eu disse, Bruno, fui dando umas pinçadas. Bruno, quero participar lá, tá? Na hora que der, eu vou lá. Um prazer, de verdade, estar aqui. É isso, eu sou da área de TI, eu fiz engenharia da computação. Sou engenheiro da computação de formação lá em Recife, na Universidade de Pernambuco. E aí tem uma história boa aí pra gente contar na parte da empresa, né, que é a da Core Music, e também do Porto Digital. Isso é uma história bem bacana, né? Porque, tipo, só entrando aí na sua história, desculpa te interromper, é meio que fora do sistema comum, assim, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, vá. Não, é isso, posso contar minha história? Posso começar aí? Pode começar, vai embora. Então vamos lá. Eu fiz engenharia da computação e no segundo período da faculdade, mais ou menos, foi o segundo período, eu consegui um estágio. E aí, o estágio numa empresa de tecnologia musical. Na época, o estágio nem era ainda em desenvolvimento. Eu, no segundo período, ainda não sabia desenvolver bem, mas eu gostava muito de games. Não sabia codar bem, né? Não sabia codar bem, mas eu gostava muito da área de games. Eu achava que eu estava fazendo engenharia da computação para fazer cenários de jogos. Eu era fascinado por isso, assim. E eu na época eu tinha feito um curso de um software chamado 3D Max, né, que você desenhava, modelava. Você jogava o quê? Na época eu jogava Fórmula 1, eu gostava sempre de jogos de esporte. Então eu jogava GP4, jogava FIFA. Need for Speed, Gran Turismo. Exatamente, um GTAzinho. Top Gear, né? Top Gear era bom também. Top Gear, né? Top Gear é muito velho. Da sua época, papai. Olha só, jogador de Top Gear. É que a galera não tô vendo, meu cabelo branco já é aparente na minha cabeça. Need for Speed é um espetáculo. Exatamente. E aí eu entrei... Vou interromper de novo, são mais os jogos de verão do Mega Drive. Lembra daquela bicicletinha? Você não jogou nisso, não. Esse eu não peguei, não. Esse eu tava trabalhando. Você falou jogo de verão? Boa. E eu fui, cara, pra essa empresa pra fazer, na época eles estavam começando a trabalhar com jogos musicais também. E aí eu entrei pra ver o que dava, pra ver como é que era. Só que em paralelo a faculdade foi me levando, né, para a área de começando a codar. E aí então, quando abriu a primeira vaga de desenvolvimento lá dentro da empresa, eu já me candidatei internamente mesmo e fiquei. E aí foi. Aí eu comecei a passear por ali. Então, dentro dessa empresa comecei como designer, estagiário, depois desenvolvedor. Aí comecei a gerenciar projetos,
Fui supervisor comercial, quando a empresa já estava em outro patamar. Daqui a pouco eu conto a história da empresa, para vocês verem como minha história vai se confundindo com a história da empresa. Mas supervisor comercial, até que em 2016, quando eu já tinha 8 anos de empresa, a empresa passou por uma divisão. Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Exatamente. Foi assim, eu digo que eu fui ficando até me dar um pedaço. Então, em 2016, foi quando a empresa passou por uma divisão, meu sócio me chamou para a sociedade, para tocar a empresa com ele. E aqui estou hoje, desde 2016 eu opero a Dacor Music, já com outros projetos que a gente vai abordar aí durante a conversa. Pô, que bacana. Ou seja, você foi crescendo e se tornou empreendedor dentro do seu primeiro estágio. Foi por isso que eu falei que a matemática, a fórmula Z era um pouquinho diferente, né, do que se espera do tradicional. Assim, engraçado porque dentro da empresa eu sempre fui estimulado a isso. Eu sempre tive meio que um perfil de empreendedor que era estimulado mesmo dentro da empresa. Então, a gente tinha um ambiente, Bruno, que eu sou apaixonado pelo que eu vivi dentro da Dacor, assim. Como, sabe, eu carrego comigo o que foi a cultura, o que é a cultura da empresa durante todo esse tempo. Então, a gente consegue fazer perdurar um estilo de empresa até mesmo hoje no remoto. Isso para mim é sensacional. Hoje a empresa é remota, a gente não tem mais, mas eu sinto que a cultura da empresa ainda é Mas ela ainda está dentro do porto, não? Dentro do porto digital, a gente tem um escritório para eventualidades, mas assim, a equipe hoje é muito mais difusa, é remota, a gente trabalhando em outros lugares que trabalham para a Dacor. Mas aquela energia da Dacor, sabe, o espírito de música, o espírito de, sabe, do companheirismo da empresa, uma empresa que sempre teve, sabe, uma positividade sempre muito alta, isso continua vivo e aí talvez seja a minha maior contribuição que eu dei para a empresa. Me diz uma carregar coisa, isso, sabe? Rodrigo, quando você entrou ali como estagiário, design de games e tal, qual era o tipo de faturamento? Não o tipo de faturamento, mas como é que a Dacor ganhava dinheiro, assim? O que é que ela vendia naquela época? A Dacor surgiu, aí vamos para o surgimento da empresa certo, de fato. ok. A Dacor surgiu como um projeto de conclusão de curso do meu sócio, do fundador, Jordano Cabral. Certo. Que foi meu mentor quando eu entrei, então assim, Jordano é meu guru aí até hoje. Mas Jordano, enfim, assim ela começou, eram softwares para aprendizado de instrumento. Software para aprender a tocar violão, software para aprender a tocar guitarra, e aí foi, bateria, baixo, teclado, a gente passou por tudo. E esses softwares, velho, eles foram vendidos para mais de 100 países. Eu tô falando dos anos 2004, quando as pessoas nem tinham um celular na palma da mão. Internet nem era um negócio que tá... Internet não era nem banda larga ainda. Não, difusa. Discada, exatamente. Discada. A gente vendeu software para mais de 100 países nessa época. Então a Dacor foi um case de sucesso, assim. Foi uma das primeiras empresas do Porto Digital. Né? Tem praticamente a mesma idade de quando estava nascendo o Porto Digital, estava nascendo também a Dacor. E aí a empresa, enfim, passou por essa etapa. Depois começou ali um namoro, um passeio para... Logo quando estavam surgindo aqueles iPod Touch, os primeiros iPhones. Aí, vamos olhar o que é isso aí. O que é aplicativos, jogos musicais também. Então a gente, depois dessa parte do e-commerce de software, que a gente estruturou e que é um negócio ativo até hoje, se você entra no dacor.com.br, você tem lá um portal de softwares musicais, onde a gente hoje representa títulos do mundo todo aqui no Brasil. E é um negócio que perdurou durante toda a vida da empresa. Mas logo ali, depois dessa primeira etapa... E ali antes da internet, Rodrigo, como é que comercializava antes da internet? Parece foi, das pedras. Aí foi por isso que a gente criou o e-commerce. Era o CD-ROM? Era um CD, a gente mandava um CD. Mandava o CD, já tinha um e-mail, né? Então o e-mail a gente conseguia já mandar também para o usuário baixar via e-mail o software. Mas mandava o CD para o usuário que queria. Mandava o usuário para o usuário que queria, mandava por e-mail, por correio, né? O usuário pedia com a caixinha, ia lá com a caixinha e tal, e enviava para ele. Mas foi por isso que a gente criou um e-commerce. Um dos primeiros e-commerces, talvez, do Brasil. Se a gente for buscar na idade aí do e-commerce, eu tô falando de um e-commerce que surgiu em 2003, 2004. Né? Isso é Mercado Livre é de quando? O Mercado Livre? Não, o Mercado Livre é antes. Mercado Livre é antes, certeza. Porque eu lembro que... Outra, Buscapé, outras coisas que vocês... Sim. Não necessariamente o e-commerce propriamente dito, né? Sim. Que a partir do momento que você compra alguma coisa à distância e recebe em casa é o e-commerce. Isso aí vem muito antes. Mas eu lembro que aí em 2002, 2001, 2002, 2003, eu comprava os tênis no Mercado Livre, na época que a Nike era um Nike Shox, né? Que era uma moda da pega, assim... Quer saber a data de fundação do Mercado Livre? Precisamente, dia 2 de agosto de 99. Olha aí. Olha aí. 99. Eu comprava os tênis da Nike e vendia aqui em Aracaju, eu comprava pelo Mercado Livre. E foi fundada na Argentina, viu? Sim, é verdade. Maradona Dios.
Sim, vai, Rodrigo. Continue. Foi bom. Né, foi isso. E aí, a Dakota teve essa história e botou o pé no mercado de games. E aí foi quando eu entrei na empresa, né? Já montando o time de games. Ah, ok, show. E aí esse passeio pelo mercado, pelo mundo de games já era a primeira, veja, a primeira iniciativa de uma empresa que nasceu com o pé na universidade. A gente estruturou aquele primeiro negócio e aquele negócio passou a ser um negócio rentável e o nosso colchão, vamos dizer assim, de caixa, de já ter ali um faturamento. E aí a gente começou a tatear o que vai ser a Dakota do futuro, né? Sempre, sempre. Mentalidade da empresa. Um negócio ativado, um negócio ativo e com caixa e um pé numa gaveta de sonho onde a gente puxa um projeto e diga assim, o que vai ser a Dakota do futuro? O que o usuário vai querer daqui a 5 anos? Né? E a gente Perfeito. começou isso com os jogos. E aí a gente teve um bom sucesso nos jogos também, né? Montamos um time sensacional na época, aprendi demais nesse tempo. Imagina, eu desenvolvedor, que entrei querendo trabalhar com jogos, comecei a desenvolver jogo que daqui a pouco estava sendo vendido na App Store americana, nas lojas da Europa. Isso foi sensacional para mim, essa experiência. E o time era muito bom. Eu digo hoje, Era quantas pessoas, Rodrigo? a gente chegou a ter 35 funcionários. Uma equipe de 35. Já um Sim. pouco depois, mas chegou a ser desse tamanho a empresa. E aí, velho, nessa época dos jogos, a gente fez um jogo, por exemplo, chamava Drums Challenge, que era um gênios de bateria. O sistema fazia lá uma sequência e você repetia. Aí ele fazia o mais difícil e você repetia. Você ia evoluindo aquele gênios de bateria. A versão iPad, por exemplo, desse jogo foi primeiro lugar na App Store americana. Então foi relevante, que massa. foi relevante a atuação em jogos. A divisão de jogos da Dakor chamava Music Games, que eram jogos musicais. E aí essa inserção no mercado de jogos aproximou muito a gente do mercado de educação, que aqui no Brasil estava demandando muitas editoras, começando a se digitalizar. E aí a gente foi para o mercado de educação. Inicialmente, jogos educacionais. Então, ó, vocês sabem fazer jogo? A gente está precisando de jogos, está precisando de objetos digitais aqui para os nossos livros digitais. Então a gente entrou nesse mercado de educação. E lógico, sempre com o pé na música, a gente montou nessa época também uma plataforma de musicalização infantil. Porque tinha uma lei, isso eu estou falando já de 2010, tinha uma lei que dizia que toda escola precisava ter musicalização. E aí aquelas leis, né? Lei que pega, lei que não pega, essa não pegou muito, mas a gente teve uma plataforma de musicalização que foi vendida pelo Brasil, usada pelo Brasil todo, assim. Pelo Brasil todo, quando eu digo assim, vários estados no Brasil utilizando. Chegou a ser comercializada pelas editoras Abril, FTD, algumas editoras grandes. E foi essa inserção também no mercado de educação. E aí, e por isso a empresa veio a ter uma divisão lá em 2016, quando seguiu uma empresa para educação e a outra empresa retomou a música. Foi quando eu assumi de fato a Dakor. Quando você assumiu a A operação. operação, isso. E aí, vamos lá. Isso você já entrou como sócio. Em 2016 já foi como sócio. Aí Já você entrei foi como sócio da música. Da música. A Dakor em 2016 retomou só como música. Só música, já sem a parte de educação. Ah, entendi. Ou seja, era outro sócio que foi para um outro vertente. Exatamente. E também roda até hoje. Roda até hoje, outra empresa. Entendi. Em que momento o iCords começou a surgir? O iCords foi talvez o nosso maior sucesso lá no começo da empresa. Quando a gente fez aqueles softwares lá para PC, que vendeu para mais de 100 países, o iCords foi talvez o maior sucesso que a gente teve. O que ele fazia lá atrás? E aí a galera vai ter que pesquisar para entender, o que ele era. Não, tem que explicar também o iCords. Não, mas eu digo assim, para entender o que ele era, pesquisar cada nomezinho desse. O iCords, ele pegava uma MP3, né? A galera já vai ter, algumas pessoas mais novas vão ter que pesquisar o que era uma MP3 naquela, ou o significado que isso tinha, mas as pessoas não tinham um Spotify, não tinham um YouTube. Sim. O consumo de música, ele mudou. Puxa aí, Bruno, na memória, como era que tu escutava música 30 anos atrás? Como eu escutava música 30 anos atrás? Eu tenho 38, primeiramente, o que é que eu fazia? Eu ficava, botava uma fita cassete no som, e aí botava na emissora de rádio que eu gostava, e aí ficava ligado, né? Quando vinha uma música que eu gostava, eu botava pra gravar. Aí sempre perdi o comecinho da música, né? Botava pra gravar. E quando terminava, E rezava pra não ter nenhuma vinheta no meio da música. Rezava pra não ter nenhuma vinheta no meio da música, e ficava puto quando o locutor entrava no finalzinho da música, antes da música acabar. E assim você montava o seu acervo das músicas que você queria, Eu montava assim o meu acervo, exatamente. Perfeito. Depois, o que é que fazia? Mas na sua casa tinha vinil, certo? Na minha casa tinha vinil, Uhum. né? E aí, depois disso, eu vim... Aí veio todo Napster,
Qual era o outro que tinha? Emule. Mas você pulou até uma etapa, porque teve CD, teve DVD. Não, vou chegar aí. Na época do Napster, certo? O Napster, essa, né? Tinha outro também, esqueci. LimeWire. Rapaz, eu sei que era uma Sim. bagaceira. Sim. Né? Aí eu esperava da meia-noite, que é a internet de escada, pra Sim. ser um pulso só, Isso. né? Que nostálgico. Aí entrava meia-noite. Aí tinha que disputar. Quando dava 11h59, tava eu. Quem chegasse primeiro no computador, eu pegava. Eu, Fernando e Flávia, né? Minhas irmãs. Pegava. Aí quando eu chegava, aí ela já tava esperando desde 11h30. Eu ficava puto e enfim. Aí quando eu conseguia pegar o computador, eu chegava meia-noite. Aí ficava um tempo no Mirk. Antes de sair do Mirk, eu ia pesquisando as músicas, deixava tudo baixando no Napster. A noite toda, né? Aí era até 6 horas da manhã um pulso, né? 7 horas da manhã. Aí 6 horas, né? X. Aham. Na sua época, não? Era isso. Não? Não, Era o lance da internet meia-noite pulso, eu não peguei isso, não. Bom, É o novinho. aí eu sei que 6 horas da manhã eu botava o alarme porque tinha que ir lá pra desligar a internet, senão ia começar a contar o pulso, né? Dobrado, isso. duplicado, não sei o quê. É. Quando eu abri o programa, tinha deixado 20 baixando. Baixava 6, porque a outra deu erro, Deu outra caiu no erro, servidor, que não sei o quê. Exato. Dessas 6, uma tava toda cagada, uma aqui não sei o quê, uma tinha vinheta, uma era um arquivo errado, um arquivo corrompido, vírus, aí botava 6 pra rodar no antivírus, sobrava 2. Aí eu ia todo dia, juntando de 2 em 2, de 2 em 2, velho, eu tenho um amigo tão neurótico, tá ligado, Mal? Sim. Ele Maurício. baixava os CDs inteiros, ele renomeava todos os arquivos e mudava a imagem de exibição de todos os arquivos para deixar tudo organizadinho nas pastas por estilo musical, banda, álbum de cada banda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Spotify desse cara deve Você ser também? lindo hoje em dia, né? O Não, Spotify ele ficou dele puto, deve ser lindo hoje em dia. Deve ser extremamente organizado. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Aí eu, com esses MP3 que estavam no computador, começava a gravar no CD Virgem. Isso. Aí fazia os CDs, né? Com as coletâneas que eu gostava, não sei o que e tal. E eu lembro que teve uma época que antes o CD só dava 12 faixas, né? Eu acho que o armazenamento, não sei se a compactação do arquivo começou a diminuir, aí começou a dar 48 faixas, 24 faixas, né? Teve um período aí também. Exato. O DVD, o leitor de DVD, que aí tinha 400 faixas, Exatamente. né? Só que aí o carro tinha que ler o DVD, não sei o que, aí assim foi, velho. E por aí vai. Então vê que experiência que tu acabou de relatar sobre como as pessoas consumiam música nessa época, né? E a gente fazia software para as pessoas aprenderem a tocar instrumento, né? E o nosso software, ele reconhecia uma MP3, reconhecia os acordes e mostrava na tela do PC para que o usuário pudesse acompanhar. Para que o usuário pudesse acompanhar. Oi. Agora. Foi, pronto. E aí, o usuário reconhecia, aliás, o iCords ele reconhecia a MP3 para que o usuário pudesse ver os acordes em tempo real, ali, em tempo real reconhecido, né, pré-processamento, com um braço de violão desenhado na tela do PCzão lá, para ele acompanhar no violão. Então era isso. Só que ele tinha que ter as MP3 no computador. Certo. Tinha que ter as MP3 no computador, tinha que ter o seu acervo no computador. Então isso era o iCords da época. Isso foi vendido. A gente vendeu esse software por mais de 10 anos. Uma versão sem manutenção. A gente vendeu por mais de 10 anos. Você tem noção quantos usuários utilizaram? Foram centenas de milhares de pessoas que utilizaram os softwares da Core dessa época. Sabe, que utilizaram isso pelo mundo, que baixaram, downloads, pirataria muita, obviamente. Mas assim, foi realmente relevante e foi muito influente nessa forma. Só que assim, imagina, a forma como as pessoas consomem música interfere diretamente também na forma como elas tocam instrumentos. Sim. É diretamente ligado, isso. E quando a gente foi entender, de novo, em 2016, ali 2017, o que vai ser a da Core do futuro, né? Voltando para esse ponto, o que a gente vai fazer lá na frente? Quem é que vai dizer isso pra gente? Nosso usuário. Então a gente se concentrou nos nossos usuários, isso era comecinho da pandemia, 2020, a gente fez entrevista com mais de 50 usuários. Entrevista mesmo, Skype. É a nossa hora aqui, já que a gente tá em casa, né, no começo da pandemia ali, vamos falar com o usuário. Então foram mais de 50 entrevistas pra gente identificar o que ia ser, onde é que a gente ia jogar nossas fichas, onde é que a gente ia apostar tudo. E aí, engraçado, o que a gente ouvia era, eu ainda adoro o iCords. Eu ainda adoro o iCords. O iCords ainda me entrega muito valor. Só que ele não tem 3 coisas que hoje eu preciso. Ele não tem acervo ilimitado. Perfeito. Ele não tem rede social. E ele não tem mobile, né? E outra, uma percepção clara para todo mundo, que era as soluções atuais de cifra, de referência musical no mobile não são satisfatórias.
né? E a partir dessa percepção também a gente entende ali uma oportunidade e a gente passa a desenvolver o que vem a ser o novo iCords. Um iCords mobile que permite que o usuário escolha uma música no Spotify, no YouTube, a gente reconhece o acorde em tempo real e mostra para o usuário na tela do celular. Só que aí com um bônus, que é a questão da socialização. Ao tempo em que você está tocando, você pode gravar um vídeo da sua performance e postar no TikTok, postar no Instagram, postar no onde você quiser. E a gente tá toda a nossa energia aí nos últimos 3 anos dedicadas a isso. Então, a partir dessa concepção do que a gente entendeu que era uma boa solução para esse problema, a gente foi a campo É o mesmo nome? procurar a grana. É o mesmo nome lá atrás? Um rebranding, mais Sim, um, claro. mais um mesmo nome, o mesmo nome. Se ligou, Ricardinho? Muito foda. Se ligou? Me segurei aqui no foda, mas é Você muito que gosta de foda, tocar, imagina só. Você baixa um aplicativo, pra ficar claro pra turma aí, você baixa um aplicativo, certo? Aí você vai baixar o aplicativo do iCords, vai abrir, vai se cadastrar, fazer sua conta e tal, vai colocar na tela do celular assim, né? Mostrando pra você, vai escolher a música, aí a música vai estar tocando de BG, não é isso? Isso. E você tocando o violão e a cifra passando de Karaokê de acordo com a cifra. Um melodia. karaokezinho de cifra. Karaokê de cifra e você grava Muito massa. e aí você já posta no Instagram, no Vamos- TikTok, etc. Vamos pensar a situação atual de um usuário que quer gravar um vídeo no violão e quer postar. O que que ele usa? O que que ele precisa? Ele precisa de um computador, de um tablet, Sim. para ele ler essa cifra, e ele precisa de um celular para Sim. gravá-lo, uma câmera, né? E depois ele vai precisar, se ele quiser, por exemplo, colocar os acordes na tela ou no vídeo, ele vai precisar editar esse vídeo. A gente entrega isso para ele em 1 minuto. Tami. Diga aí. É Massa. muita praticidade, cara. É exatamente Que como ele massa. definiu, é isso É. aí. Você precisa pelo menos de 2 dispositivos para gravar. É. Isso. Se você souber o acorde de cabeça, beleza, menos um ali, pra você não ficar olhando, né? Isso. E assim, fora as outras possibilidades que o iCords dá. Depois que a gente entendeu esse core do aplicativo, né? A gente botou na rua em janeiro e a gente também... Janeiro desse ano. Janeiro desse ano. E é lógico que a gente não... É inovação, velho. Inovação a gente botou na rua pra ver o que é que dava e pra ver o que é que vídeo rebordosa, né? Que aí vem. Depois você bota na rua e começa a vir as críticas e os feedbacks que de fato vão Sim. fazer a gente evoluir. Então, a primeira coisa, a gente botou na rua um software que o usuário só conseguia gravar, né? Tá aqui um aplicativo para você gravar 1 minuto de uma música tocando. E a gente viu, logicamente, que os usuários não gravam de primeira. Ninguém grava de primeira. Sabe? O usuário quer treinar, às vezes ele não quer nem gravar, ele só quer tocar. Então, a primeira coisa que a gente fez logo depois que a gente botou na rua foi, vamos criar um modo treino. Então, já tem um modo treino lá. E assim a gente foi, ouvindo o usuário, vendo a repercussão, Mas fazendo... ele pode gravar a música inteira. O assinante. Depois, aí já foi a questão, né? O que que o assinante do iCords, que é como a gente monetiza no iCords, através das assinaturas, e o assinante ele pode gravar a música inteira, o assinante ele pode mudar o tom da música, ele pode alterar a velocidade, ele pode fazer alterações na cifra, melhorar as posições de acorde, capotraste, enfim, aí isso fica pro usuário assinante. Mas o usuário free também tem uma ótima experiência. Sei lá, ele pode subir sem marca d'água, com marca d'água e tal. Isso. Todas essas possibilidades aí. Diga aí, Ricardinho, que massa, velho. Não, iradíssimo. E o lance de, por exemplo, a função de trocar acorde. Que tem uns acordes que são muito escroto. Umas Aí, posições exato. loucas de dedo, você Aí conseguir... você troca, às vezes é só uma coisinha bem simples, né? nada. E o aplicativo ele já saber identificar qual é o acorde condizente com a mesma sonoridade daquele acorde, já colocar para você um acorde mais confortável Sim. para sua mão, isso é uma funcionalidade fantástica. É bom. Sim. É legal, a gente tá aprendendo muito com o iCords, porque eu até digo assim, a gente fez um mini documentário no lançamento, e lá no mini documentário tem uma fala minha que eu digo assim, é o produto mais conectado com os nossos usuários e é o produto mais conectado com a gente, com tudo que a gente já fez. É meio que o novo iCords, ele meio que sintetizou tudo que a Dacor, sabe, já fez até hoje. Porque na época dos games a gente fazia reconhecimento de áudio. A gente já teve em toda essa história da Dacor, a Dacor chegou a ter e foi uma spin-off, né? Gerou uma nova empresa de dentro da gente, que era chamada de Áudio Alerta. A gente fazia reconhecimento de áudio para a segurança pública. Então a gente colocava lá uma geringonça de microfones no meio da rua, nas câmeras de segurança da rua, e quando tinha um barulho de batida, de tiro, não sei o quê, ele girava a câmera para o lugar certo para filmar. Então, assim, a gente chegar agora aqui no iCords é de fato sabe, parece um caminho que foi traçado até agora. A gente tá colocando nossa energia toda no iCords agora. E
O sentimento que eu tenho ouvindo essa história, assim, toda vez que eu converso com o Rodrigo, é que. E outra, aquela solução. Sabe o quanto que é simples, focada no usuário, né? Inclusive, das vezes que a gente esteve juntos, até mentorando, dando feedback para startups, para a turma que está começando, uma coisa que a gente bateu muito na tecla é, gente, foquem na solução, pô. Tipo, a Accord não nasceu agora, não nasceu em janeiro. Uhum. Nasceu lá atrás, 2004, 2003, né? É uma reestruturação e uma adaptação da solução de lá de trás para No mesmo o problema. usuário de hoje, Olhando para o problema, para o mesmo problema. porque o problema, Entende? o problema também evolui, certo? O problema também evolui. Os usuários Olha que fantástico, Ricardo. tinham esse problema lá atrás e a solução posta atendeu na época, o iCords atendeu para o estado da arte da época, atendeu Sim. aquele problema. Só que o problema evoluiu. Hoje o problema ele não é mais sanado se você não tiver um acervo extenso, se você não tiver uma conexão com rede social e se você não tiver o mobile. Porque o tempo dos usuários mudou. Né? O tempo mudou. Então, se o tempo deles mudou, eu não posso esperar que o usuário vá para o PC para utilizar esse software. Se a forma como ele se relaciona com as pessoas mudou, eu não posso acreditar que ele vai usar se não tiver conexão com rede social. E a forma dele consumir música mudou, como a gente fez aquele histórico aqui do consumo de música. Então eu não posso acreditar que ele vai ficar juntando, que ele vai, por exemplo, botar o cassete dele no rádio, gravar a música e vai jogar no iCords. Ele não vai fazer isso. A galera nem sabe o que é cassete, a galera nem sabe o que é CD, pô. Exatamente. A galera nem sabe o que é CD, a galera nem sabe o que é DVD. Então Isso bota onde? Isso bota onde? Onde é que bota isso? Sabe, velho, isso é muito. Tipo, a galera não sabe nem o que é pendrive mais, pô. Então, se o problema evoluiu, É meio se o doido. problema evoluiu, É a meio solução, doido a isso, solução tem que entende? evoluir, né? E olha que fala bacana de Rodrigo, Ricardinho. O problema também evolui, né? De novo, turma, você que acompanha o Foguete Sem Ré, você startupeiro, startupeira, né? Que fica aí tentando pensar numa solução mirabolante e tal. Estamos falando de uma empresa aí de quase 20 anos. 22 anos. Né? Uma empresa de 22 anos que lançou em janeiro agora, janeiro de 2023, uma solução simples, sabe aquele app gostoso, né? Que a pessoa realmente, que é tocador, que é tocadora, vai usar e vai abrir, vai consumir, vai ter frequência, né? E Bruno, quer muita ver gente outra? se preocupa. Não, tive a ideia de um aplicativo. Velho, pense numa frase que eu detesto, velho. Tive a ideia de um aplicativo, meu irmão. Não. Você não pode ter ideia do aplicativo, Uhum. né? Você tive a ideia de um livro. Você não pode partir disso, né? Você não pode partir disso. Né? Vou escrever um livro. Beleza, você pode escrever o livro na mão, no caderno, você pode escrever o livro digitando, mas a ideia não é do caderno escrito, né? Mais ou menos isso, ser bem Perfeito. esdrúxulo, assim. É isso. Mas e outra, a quantidade de possibilidade de monetização, né? Pode se tornar uma escola de música. A gente quer que Né? dentro do iCords o usuário possa, veja, dentro daquela imersão que a gente fez com os usuários, uma coisa que a gente ouvia muito. Eu quero tocar. Em que situação que o cara quer tocar? O cara quer tocar com os amigos, o cara quer tocar ali com a família, né? O cara quer, sei lá, Postar nos stories. a menina quer postar nos stories, a menina quer conquistar o cara quer conquistar a menina, sei lá, enfim. As pessoas querem se relacionar através da música, certo? E nesse ponto, a gente entendeu que a teoria musical, às vezes é pesada para o usuário comum, que não quer ser profissional, certo? Então, o usuário nessa hora dizia pra gente assim, ó, eu quero saber tocar uma quantidade de músicas que me deixe fazer 1 hora de performance, né? Eu não quero parar pra estudar teoria musical, eu não quero... E veja, não, por favor, eu não estou diminuindo nenhum milímetro da importância da teoria musical pra quem quer de fato estudar, ser profissional, tá? É muito importante, é fundamental. Sim. Mas existe um perfil de usuário comum que ele quer se divertir com música. Certo? E para esse usuário, o que eu pretendo colocar dentro do iCords como metodologia? Que ele possa aprender determinados acordes, uma técnica de batida, e o sistema já indica para ele músicas adequadas a esse nível para que ele possa tocar. Você vai para a próxima fase, você destrava novos acordes, aprende novos acordes, novas técnicas, destrava novas músicas. E assim você vai construindo o repertório. Aí, cara, que massa, velho.
um construtor de repertório para que você possa evoluir seu repertório à medida que você vai evoluindo dentro do app, nas aulas, nas lições que a gente vai ter lá dentro. Mas deixa eu te falar de uma situação que, depois que a gente lançou o iCords, pelo menos na minha vida mudou, né? Eu sempre fui de roda de violão, sempre fui. De sentar na Aham. calçada, sou do interior, então sempre fui de sentar na calçada, roda de violão. E tem um papel de uma pessoa que é fundamental no violeiro, que é o cara que passa a cifra. Não é? É, Não é? Não existe esse papel, sim, esse ser sim. fundamental para que Ou então o aquele. cara tá tocando, aí para, passa a cifra e Exatamente, volta. é. Mas se for numa galera, vai ter um cara ali, ó. Chega aqui, fica aqui do lado, vai passando a cifra pra mim. Porque a rolagem automática, que a cifra pode, que no máximo, se você tiver um celular, um computador ali na frente, ela não acompanha o teu tempo, né? O tempo da música. Ela é uma rolagem constante, não é no tempo, na batida da música. Aham. Então você tem um cara que passa a cifra. Então o iCords, ele tira o emprego desse cara que passa a cifra. O cara que passa a cifra vai só curtir. Sim. Ele vai só curtir a festa, pode cantar junto com o iCords ali. Aí vai passando embaixo no rodapézinho. Exato, vai passando embaixo. Já baixou, Ricardinho? Estou fazendo isso nesse exato momento. Ricardinho é um violeiro, meu É, amigo. Você não olha aí. imagina, não. Ele toca uma Pare com música isso. Vai caliente, ser. espanhola, Ah, tá certo. Vai ser. latina. É. Meu amigo, bandoleiro. É um espetáculo. Aí, embaixador iCords Brasil, Ricardinho Sá. Agora eu gostei dessa conversa. Boa, 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 boa. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Hoje o iCords tem quantos usuários, assim? A gente começou em janeiro, né? Colocou na rua em janeiro, e aí vem a quebra de expectativa da startup que lançou seu produto, né? Sim, Que é assim, foi pra rua. todo Aí você jóia. acha, eita, amanhã vai bombar. Amanhã eu tô no Jornal Nacional, né? E não, lógico que não. Porque você precisa de um negócio chamado grana pra fazer o seu produto chegar no usuário. E é difícil. Então, assim, o Ainda mais marketing, hoje, né? exato. O marketing do iCords desde janeiro tem sido eu, sou Joe, né? Eu vou lá no TikTok, no Instagram de todo mundo que posta um vídeo tocando violão, diga assim, ó, conhece o iCords, vai lá, baixa, tal, não sei o quê. E a gente tá nesse período buscando aí os investimentos, buscando os aportes e, enfim, conversando com muita gente aí para tentar fazer uma estrutura boa de divulgação, de influencers, enfim, de levar o aplicativo agora e o software para o público. Acho que é a hora do Aham. público, então, aqui é um canal sensacional já Sim. para também fazer isso. E é nessa missão que a gente tá. Daqui a pouco a gente vai conseguir estruturar isso nesse formato. Hoje a gente tá com cerca de 800 usuários instalados. A gente acabou de lançar a versão de assinatura, tem 2, 3 semanas que a gente lançou a versão de assinatura. E aí agora por enquanto é família. Bora galera assinando aí todo mundo, amigos, vamos lá assinando todo mundo, porque da já já a gente quando a gente pegar um investimento, pegar um Como foi que vocês apoio, conseguiram, indo para a parte mais prática, assim, de toda essa jornada? tá. Bacana, você falou do produto, você explicou o produto e Uhum, tal. Como foi essa sua jornada empreendedora, assim? boa. Nós estivemos juntos num evento espetacular, né, na semana passada, o Hack and Play. Inclusive, parabéns para todo mundo do Porto Digital, para a turma lá de Recife, para o Pierre, para a Marcela e todo o time do Porto Digital. Que fantástico e um espetáculo, assim. Uma aula, uma aula, uma aula, uma aula. É, entender sua jornada. E no encontro da gente, você falou uma coisa que me deu um alerta, assim, que a gente não tinha conversado ainda. Você teve muitos desafios, assim, ao longo dessa jornada, né? Foi. Trabalhando demais, conciliando, né? Fala só um pouquinho que você tem uma missão muito importante dentro do Porto Digital, né? Queria que você falasse um pouquinho só sobre isso. Eu acho que o foco aqui é a sua jornada quanto empreendedor mesmo. E eu queria que você falasse assim, porque o objetivo, o Tá. grande objetivo do Foguete Sem Ré é falar histórias legais, histórias vencedoras. Uau, lancei meu aplicativo, tal, a empresa tem 22 anos e tal, tal. É lindo, né? Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que as pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas que aprendem com os erros dos outros. E o Foguete Sem Ré, ele tem um propósito muito grande de compartilhar os desafios. Ó, errei nisso, errei naquilo, acertei isso, fui por aqui, não deu certo, tive esse desafio, superei isso, passei por isso, porque. E é isso que eu acho que tem engajado a galera Sim. ao longo de todos esses episódios. Queria entender assim, primeiro, fala um pouquinho de quem é Rodrigo no Porto Digital, qual a sua missão, que para mim é uma missão linda, né? Espetacular.
E queria que falasse um pouquinho mais dessa sua jornada empreendedora, assim, seus desafios. Tá, eu vou começar com essa jornada, porque eu acho que você vai gostar principalmente do começo. É uma Tá. história que eu não contei ainda pra você e passou, não contei naquele dia lá, que a gente acabou não tendo tempo lá no dia do Hack and Play. Sabe como é que meu primeiro negócio da minha vida foi o seguinte: eu moro em Recife, e no Carnaval de Recife tem em Olinda, na verdade, tem um bloco muito famoso, que são as Virgens de Olinda. Certo. Já ouviu falar? Já. Homens que se vestiam de mulher, tal, vai pra rua, enfim, aquele dia aquela molecagem, né, lá em Olinda, que é um dia bem legal. E a gente olhava aquilo ali, e na minha cidade, uma cidade do interior lá do Maranhão, que tem um carnaval bem interessante, um carnaval muito conhecido na região. E aí com meu irmão, mais uns 2 amigos, a gente, pô, vamos fazer lá as Virgens Patoenses, que eu sou de São João dos Patos, no Maranhão. Vamos fazer as Virgens Patoenses. E a gente, numa brincadeira, a gente juntou 40 amigos nesse primeiro ano. Todo mundo vem pra aqui, pra casa do fulano, traz sua cerveja, tal. E ali a gente fez aquele... E aí, depois, no ano seguinte, a gente foi repetir a brincadeira, só que as pessoas já queriam também ir, as famílias, pra estar junto naquela hora da brincadeira e tal. E a gente começou a dar uma organizada. A gente começou a dar uma organizada no evento, que até a Tinha gente quantos anos aí? eu tinha 15 anos. Eu nem sabia que isso era um evento ainda, não Sim. sabia o que era produzir evento. E aí a gente estruturou isso aí. E aí depois a gente foi de 40, a gente foi pra 100, aí a gente foi pra 400, aí a gente foi pra 800. E no aniversário de 10 anos do bloco a gente tinha 3.000 pessoas. Bruno, eu tô falando de uma cidade de 28 mil habitantes, então eu tinha mais de 10% da cidade, da população No da cidade bloco. no bloco. Exato. A gente chegou a ter. Aí o bloco tem uma história legal, porque assim, a gente fez a primeira transmissão ao vivo da cidade, a gente transmitiu o carnaval ao vivo, sabe? Já com a minha. Aí ó, doideira, porque aí já foi já a minha Nada, expertise. porque todo mundo gosta de festa, viu, Cardinho? Já foi da minha expertise de TI chegando depois que o bloco já tava em alta, mas assim, foi por 15 anos eu produzi esse negócio, e esse negócio me deu muita bagagem, velho. Muita bagagem. Porque eu ia atrás de patrocínio, e aí a gente ia fechar a conta do ano. Era um negócio sazonal, era só no carnaval, porque depois do resto do ano você ia fazendo uma coisinha ou outra ali de divulgação, mas era só carnaval. Então, assim, sabe, chegou num ponto que a gente tinha um evento de um bom porte para a cidade do tamanho que era, com banda de fora, com, sabe, já os abadás, as coisas, e só crescendo o nome daquilo ali. A gente chegou a sair a gente saiu no Esquenta da Regina Casé. Então foi uma onda, foi uma onda. Foi assim, é um negócio que eu conto com um orgulho absurdo, porque me deu uma bagagem muito grande para entender como é que a gente monta a equipe. E aí, onde eu dizia que na Dacó, a empresa que eu entrei como estagiário, que é hoje a minha empresa, eu fui sempre estimulado a isso, porque todo mundo sabia dessa minha história, e aí me liberavam para eu ir fazer o evento, sabe? Sabiam que aquilo ali me dava uma bagagem massa pra tocar as coisas, sabe? Apostaram em mim. Ainda existe o bloco? O último ano do bloco foi 2015. Porque ele já não fazia sentido depois, assim. A gente entendeu que acabou na hora certa ali. A gente teve um ciclo, acabou o ciclo, Sim. sabe? Fechou-se o ciclo. Né? O carnaval mudou, a forma de fazer as coisas mudaram. Então, o olhar das pessoas sobre o bloco também mudou, já não tinha a mesma. E a gente já não estava mais presente na cidade, né? Também, Sim. né? Tinha isso também. Eu morando em Recife, já ficava mais difícil você manter aquela chama. Sim. Os amigos da gente, que era aquele. Todo mundo já tinha ido O embora. núcleo, todo mundo já tinha ido embora, já não passava mais carnaval na cidade, com suas famílias e tal, isso foi afetando. E a mudança do público também, né, que é outro ponto, assim, você entender essa mudança do público, que foi uma coisa que a gente foi também aprendendo, foi errando, foi aprendendo, até a hora que a gente viu que chegou a hora de, não, tá na hora de encerrar. É hora de encerrar, já foi uma história linda, e aqui é a hora de encerrar. E foi massa. Então essa foi, acho que, minha primeira experiência e longeva, né? Foram 15 anos de bloco. Sim. 15 anos de bloco. E aí, logo depois que começou o bloco, quando eu comecei a minha faculdade, eu também fazia sites de forma autônoma com um amigo, Léo, e lá de Recife. A gente se juntava e começou a praticar, né, para começar a ganhar bagagem, eu digo muito isso para os alunos com quem eu converso hoje: façam vocês seus próprios projetos, não fique esperando a empresa que vai te dar a tua primeira experiência, não sei o que, monte você seu portfólio. Acho que essa foi uma sacada boa que eu tive lá atrás pô, eu tenho já o que mostrar para eu conseguir esse meu primeiro emprego, que acabou sendo na Dacó. Mas aí acabei fazendo isso, e eu ia lá bater em portas, assim, quer fazer um site? Tem site já? Né? Na época,
fazer um site não era um negócio tão simples quanto é hoje. Hoje as pessoas vão lá e montam um site como se estivesse montando sua página do Facebook. Mas na época não, na época era complicado. Quem quisesse estar presente na web precisava de ajuda. Então a gente foi lá e começou a fazer isso. E depois já foi a minha carreira na Dacó, né? E na Dacó aí eu tive essa carreira de estar internamente no crescimento da empresa e depois assumi-la, né? Foi isso. Acho que... E depois que eu assumi, aí sim vieram talvez os maiores momentos de aprendizado, sabe? De bater a cabeça, de errar, de sofrer muita coisa que ninguém me ensinou. Muita coisa que ninguém me ensinou. Que faculdade não ensina ninguém a empreender. É impressionante como você tem dentista dono de clínica, médico dono de clínica, engenheiro dono de empresa, e ninguém ensina ninguém a empreender nas faculdades, velho. Ninguém me ensinou nada de imposto, ninguém me ensinou nada de, sabe? Ninguém me preparou pra isso. Tinha uma cadeira de empreendedorismo na minha... O desenvolvedor não precisa saber de imposto. Exato. O desenvolvedor não precisa saber de tributário. Exatamente. E assim, tinha uma cadeira de empreendedorismo na minha faculdade, que eu paguei, sei lá, deve ser aqui que eu aprendo como é que tem uma empresa, né? Como é que eu, sei lá, impressionante mesmo. E aí era uma cadeira, era uma aula por semana de 50 minutos, e o cara botava uns filmes pra gente assistir, pô. Era um negócio totalmente sem, sabe, Qual sem filme que você direcionamento. Eu lembro do Piratas do Vale do Silício, algumas coisas assim, sabe? Uns Lobos de Wall Street. O filme do McDonald's, Fome de Poder. Exato. Tipo assim, velho, o filme eu tenho em casa, pô. Eu achava que ia ter alguém aqui pra me instruir. Mas isso é importante, velho, que a galera, se você quer de fato fazer formação empreendedora, não pode estar ensinando só a parte do problema, solução, papapá. Quem é que vai ensinar o dia a dia, né? Porque o empreendedor, quando ele começa, ele não consegue ter um contador. Ele não consegue ter, sabe? Ele não consegue ter um papel desses que que vai resolver a vida dele. Ele tem que resolver muita coisa sozinho. Velho, velho, ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso. Porque o que acontece? É impressionante como nós, seres humanos, como o nosso cérebro é preguiçoso. Parece que o ser humano, ele força, e eu acho que é para economizar energia, força para tentar encaixar tudo dentro de uma caixinha e de uma fórmula, pô. Eu fico impressionado com isso. Eu vou dar um exemplo. Coisas básicas quando você está começando, né? Que você custa muito para aprender, porque simplesmente não tem ninguém para te dizer, pô. Teve uma pessoa que perguntou pra gente lá no Hack and Play, qual a primeira coisa que eu faço? Hoje, se uma pessoa me perguntar isso, eu faço o seguinte, velho. Separe sua conta pessoa física da sua pessoa jurídica. Acabou. É a primeira coisa. O dinheiro de um é de um, o dinheiro de outro é de outro. Pra eu ouvir isso, quando eu comecei a empreender lá em 2003, 2002, né, já tinha quebrado a primeira vez, pô. Uhum. Entende? Ou seja, são as coisas mais simples que a gente precisa ouvir, que qualquer empreendedor que está começando precisa ouvir, que não tem ninguém que diga. Talvez nesse sentido, quem me deu mais ensinamento foi meu pai. Porque meu pai, eu nunca pensei que eu fosse usar essa frase aqui em ponto, mas assim, às vezes, meu pai é da área de saúde, é médico, então acho que às vezes ele até pensa que não me influenciou muito na minha Sim. carreira, né? Mas ele nem sabe o quanto. Mas uma Vai vez saber ele agora, disse, qual é o nome dele? Pompílio, seu Pompílio. E meu pai disse assim, ó, o homem que poupa nunca passa necessidade. Ele sempre me falou essa frase, o homem que poupa nunca passa necessidade. E eu levo isso para minha empresa. A empresa também que consegue reservar valor, sabe? Ter caixa, Exatamente. não vai passar uma necessidade, ou pelo menos vai ter gás para sair de alguma coisa. Então, assim, você precisa ter de fato um colchão. Não dá para andar no limite, não dá para andar só no limite, porque sua cabeça tem que estar focada no que precisa para poder vender, para poder criar, para poder produzir, né? Se você está sempre preocupado com o salário que tem que pagar, ou com o seu que você não consegue tirar, aí é difícil conseguir render. Tá, aí vamos lá, eu quero saber beleza, o bloco que não sei o que tá, eu quero Pronto. os perrengues. Você falou um negócio lá que eu não sei se você quer tocar nesse assunto, mas quero saber de perrengue, meu amigo. Eu gosto de perrengue. Qual o negócio que eu falei? Não, vamos tocar em Você tudo teve assunto. do burnout e tal. Não, vamos sim. Aí, o que rolou? Porque você fala do seu dia de 36 Isso. horas também, né? Isso, exato. Então, assim, fiz essa introdução pra você entender como é que eu comecei nessa jornada. Mas aí depois, então, foi Dacó,
né, iCords, e aí, pandemia e tal, a gente conseguiu pro iCords 2 subvenções para desenvolver o iCords. E isso também já por conta do tipo de empresa que foi a da Call desde o começo. Uma empresa ali. Perfeito. A gente sempre foi uma empresa. Nunca foi a empresa do PowerPoint. Nunca foi. De pegar um PowerPoint com a ideia, não sei o que, e vender e procurar um investimento. Nunca foi nossa pegada essa. A gente sempre foi uma empresa de ciência, desenvolvimento, tecnologia e pesquisa. Então, assim, por ter esse nascimento dentro da universidade, a nossa forma de conseguir viabilizar projetos era através de fomento, através de editais. Isso é mais lento, isso dá outros tipos de problema, sabe? Problema Aham. certinho para prestação de conta, difícil você manejar a grana, é um conhecimento a mais que você tem que ter ali de edital, de entendimento, beleza. Mas sempre foi nossa pegada, foi essa daí. E a gente conseguiu esses dois fomentos para viabilizar o iCords com a FACEP, lá em Recife, e com o BNB, Banco do Nordeste. Certo. E começamos a execução. Em 2021, nasce minha pequena, a Nina. E aí, no meio da pandemia, eu ganhei minha pequena. E aí, velho, aí o jogo começou a mudar. Porque não dá pra você viver, depois que você ganha esse tipo de responsabilidade, não dá pra você viver no sonho da startup que vai voar daqui a pouco, né? Então também vem a pressão em casa financeira e tal. E aí É foi foda. quando eu visualizei a necessidade disso e se abriu uma porta pra mim que fui ali, sabe, naquela insegurança, sabe a insegurança de quem a vida toda eu tava só na Dacó, de estagiário a CEO, vamos dizer assim. Mas só na Dacó. Então, a minha insegurança era de que eu só sabia dirigir carro verde. Se mudasse a cor do carro, eu não sabia dirigir mais, não. E aí veio o Aham. Porto Digital com uma proposta de um negócio meio ainda confuso na época. Marcela, Valença, Jordano Cabral. é, Foi aí que me fizeram um convite para entrar com eles na formação desse projeto, que era a identificação de um problema de empregabilidade lá dentro do parque. Né? A gente tinha 500 pessoas sendo formadas em Recife em 2019 e a previsão de vagas dali a 2 anos era de 3 mil vagas abertas. Então é um buraco que estava aumentando e a gente não via nada sistêmico se formando para resolver. Empresas com algumas iniciativas ali pontuais e individuais, e o Porto Digital nesse papel de ser quem vai, vamos dizer assim, mediar um Aham. plano a respeito disso. E a gente montou o programa de residência do Porto Digital, que consistia num programa que olhasse para a quantidade e qualidade de pessoas formadas na área de TI. Né? A gente trouxe as empresas do Porto, do Porto Digital, para participar da formação dos alunos. Participar de fato. A gente é um vírus que se instala dentro da formação dos alunos. Na grade curricular, a gente tem lá uma disciplina todo semestre chamada Residência do Porto Digital, que a gente pode fazer uma intervenção com as empresas. Então, toda semana, os alunos têm 2 horas de intervenção com uma empresa para resolver desafios reais das empresas, para serem treinados pelas empresas e daqui a pouco serem contratados por elas. Mas sabe, uma coisa que de fato aproxime a formação das empresas, para que as empresas possam pontuar mais rapidamente as necessidades que elas têm e Aham. expectativas que elas têm desse profissional que está sendo formado. É, Esse é o programa, e ele começou em 2019, e aí eu começo. Eu começo a ter o programa do Porto Digital e a da COI em paralelo. Só que o dia não aumenta a quantidade de horas, né? Mas eu precisei aumentar muito a quantidade de horas de trabalho. E isso foi escalando, né? Até que esse ano, 2023, logo depois do lançamento do iCords, aí você já vem na pressão do buscar investimento. A gente entrou na seleção do Shark Tank Brasil, lá do programa, lá do negócio, e a gente foi até a última etapa. Então, vou te descrever um dia meu, em maio de 2023, assim. Eu, sei lá, fui dormir na noite anterior, 2 da manhã, acordei 7h30, sei lá, num dia específico, porque minha filha acordava mais cedo. Às 9, uma primeira reunião, reuniões inclusive na hora do almoço, almoçando, fazendo reunião, comendo e com fone de ouvido. Depois emendava a tarde toda e ali fazia uma palestra, voltava, à noite ia cuidar de toda a parte da empresa, de pagamentos, o que precisasse, ver o que estava faltando de dinheiro para pagar o povo, para não ficar devendo na praça. No final das contas ali você para botar filho para dormir, conversar 2 palavras com a esposa, depois que todo mundo está dormindo, eu voltava para treinar pro Shark Tank. E assim até 2 da manhã de novo.
Então essa foi uma rotina minha por algumas semanas que me jogaram no Hospital Português por 4 dias, depois de uma convulsão dormindo, né? Até hoje eu pergunto pra minha esposa, foi mesmo? Não era tu que tava querendo 4 dias de férias de mim, não, mas foi isso. E aí eu precisei Você olhar teve e... uma convulsão dormindo. Dormindo, uma convulsão dormindo. É, E aí foi, assim, sono, né? Passando sono e toda essa privação de sono, essa pressão, a ansiedade do resultado, de se a gente vai, se não vai pra essa gravação desse negócio. Eu botava a cara, você fica naquela pressão, né? Como se aquilo fosse a oportunidade da vida, como se Aham. você não fosse ter outra e tal. E você tem que agarrar de fato essas oportunidades, Sim. mas lembrar de cuidar do templo, né? Cuidar do corpo pra não dar É. o tilt, porque senão se der ruim, quem é que vai fazer? Quem é que vai cuidar amanhã, né? Isso é bacana, senhoras e senhores, pra você ver, você que tá assistindo o episódio 42 do Foguetão, não é só com você, papai. Não é só com você. Acontece com todo mundo. Por isso que estamos aqui para falar de empreendedorismo da vida real. Como estamos de tempo aí, Ricardinho? 50. Temos um pouco mais de 50 Um minutos. pouco mais de 50 minutos. E aí, Rodrigo, você fez o quê, velho? Continuou, desacelerou, não deu certo Shark Tank, e aí? Não deu certo Shark Tank, a gente já começou agora a temporada. Eu disse lá internamente pro time assim, ó, acostumem-se porque vai ter algum projeto lá que às vezes você vai dizer assim, vai olhar e vai dizer, pô, mas o nosso é mais Sim, inovador, é sim, mais com o quê? certeza. Mas só que o programa tem, obviamente, as pautas, a No final das necessidade contas, é um programa de de entretenimento, né? entretenimento, exatamente. Então, assim, a gente continua nossas conversas com parcerias bem engatilhadas. Eu tô com muita expectativa boa pro iCords, assim. Então, acho que a gente tá indo pelo caminho certo e que já vai estar na mão de muita gente com violão aí. Eu acho incrível. Baixou aí, Ricardinho. Deu uma gravada, uma postada aí com o iCords, velho. Eu Falou aí, achei incrível, assim, velho. Eu falou achei aí. incrível. Farei minha magazinagem com toda certeza. Boa, boa, garoto. Com a música latina. Aí, ó. Provavelmente, muito Deu moral. provavelmente. Gypsy Kings tem lá, Rodrigo? A gente Tem tudo que providencia, tem no meu velho. Spotify, né, não? Assim, isso é importante de dizer. Então, backlog, né? O que é o backlog Sim. essa palavrazinha? Backlog é o seguinte, é o seu timeline de desenvolvimento, né? Coisas que você tem aí pra fazer, mas que não dá tempo de fazer tudo e também precisa chegar a grana pra você ir fazendo e priorizando. Então, hoje, a gente reconhece automaticamente as músicas e coloca dentro do aplicativo. A gente faz isso hoje manualmente, não tá no dedo do usuário ainda. Logo, logo a gente vai passar isso pro dedo do Ah, usuário entendi, para que o certo. usuário possa escolher, linkado com a API do Spotify, e aí a gente faz isso automaticamente. Então hoje a gente coloca lá, a gente tá lançando pacotes Lançando pacotes de de músicas. música. Então o usuário pode sugerir, ó, eu quero tal música, a gente vai lá e coloca. Ah, Mas entendi, certo. já a gente vai chegar logo logo no ponto de o usuário mesmo pesquisar diretamente no Spotify, reconhecer e Tá numa fase de MVP ainda. e isso, a gente tá evoluindo, né? Evoluindo a cada. Priorizando e evoluindo a cada necessidade que a gente vai identificando com o usuário. E também, obviamente, isso vai relativo a custo, relativo a essas parcerias, né? Ou seja, o que que é mais estratégico nesse momento para a gente firmar o produto, adquirir os primeiros usuários, os primeiros assinantes. Já que a gente acabou 3 semanas que a gente lançou a versão de assinatura. Tudo muito novo, mas é um bom problema agora. A partir de agora que a gente tem Aí um vem o produto na desafio da mão. operadora financeira, É, aí vai vir o desafio da tributação, aí vai vir o ECAD que não sabe é, como é que cobra de você, aí o ECAD acha que você é uma rádio. uma A rádio Kali quer dizer que online, eu sou mas uma você não é uma rádio. rádio online, mas você pode ser também uma escola de música, mas você não é escola de música. É. E aí? Como é que vai tributar? Eu já E aí, desisti. senhoras e senhores, esse é o Brasilzão que a gente vive. Eu já E não desisti de sabe fazer um lidar com esse tipo de rapaz desse aqui, jeito. não é? Hã? Eu já desisti de fazer um nessa ruma de coisa que você botou aí na mesa. Olha aí. Rodrigo, que massa, velho. Que E essa massa. história do. Só História zona voltando. danada, viu? Mas voltando nessa história só rapidamente do Porto Digital, é assim que eu venho para Aracaju. Não vai dizer o que eu tô Sim. fazendo aqui, né? Pra dizer, eu caí de paraquedas ou que eu viria só, obviamente, para gravar esse podcast, se fosse o caso. Mas eu também tô aqui em Aracaju porque essa experiência do Porto Digital lá em Recife, ela escalou. Ela ganhou apoio da Prefeitura do Recife, inclusive, com o programa Embarque Digital, que é um programa que paga bolsas de estudos para os alunos da rede pública cursarem TI. São 600 alunos por ano que cursam TI com bolsa paga pela Prefeitura, nas faculdades que têm Alunos da rede alunos pernambucana. da rede pernambucana, de Recife, da rede Tá. municipal, da cidade do Recife. E que Do ensino médio e tá educação básica ainda.
Não, no caso são alunos que entram com a nota do Enem. Eles saem do Ah, ensino ok, médio e certo, vão para a perfeito. graduação. Então eles vão para os Certo. cursos de TI das faculdades que tem essa parceria Ah, da ok, residência certo. do Porto Digital, né? Então a gente executou essa experiência lá. Hoje lá já são 2.000 alunos em Recife. E a gente já está chegando aqui em Aracaju, na expansão, primeira vez que o Porto Digital sai dos seus domínios lá para fazer um programa de formação fora, com a UNIT aqui de Aracaju, já chegando em 500 alunos aqui. Oh, que massa. Eu fico muito feliz de ver um Bruno movimento foi desse. lá, né? Bruno foi meu convidado lá para ser banca no semestre passado dos primeiros Sim. trabalhos. E aquela turma que você foi banca no semestre passado, nesse semestre já estão em grupos de 10, tendo contato com várias empresas de Aracaju, desenvolvendo problemas das empresas de Aracaju. E as empresas podendo conhecê-los e podendo daqui a pouco E contratá-los. contratar e tal. Exato. Fico bem feliz, assim, de ver a gente já conversou bastante sobre isso. Eu fico bem feliz, assim, de ver esse tipo de movimento aqui na nossa terra, né? Infelizmente, eu ainda sinto que Aracaju, Sergipe, ainda é muito carente desse tipo de mindset, desse tipo de visão. E estamos aqui para isso, né, meu amigo? Boa, não? Acho que, e assim, o ambiente que a gente encontrou aqui foi um ambiente de muita abertura, assim, Sim, até de agora, muita sabe? possibilidade, Muita né? possibilidade, muita abertura, pessoal, sabe, querendo entender, querendo conhecer e querendo vivenciar essas coisas. Então acho que isso aí é um caminho já asfaltado pra gente poder percorrer, sabe? Pra gente poder avançar nessa. Asfaltaram mesmo. Ali tem Certeza? tá, vamos dizer assim, tá uma pissarra. É. Tá uma pissarra, a gente vai Recapeado. preparando o caminho. Vai recapeado. Tá recapeado. Ele deu uma politicada agora, que eu tô ligado. Rodrigão, cara, brigadaço pelo seu tempo, pela sua amizade. O universo não conecta as pessoas à toa. Também acredito nisso. Estamos juntos nessa. Que eu puder participar, assim, eu quero a gente colado, criando coisa junto, fazendo coisa junto. Obrigado demais, demais. Queria que você desse um último recado aí, um recado final. Fica à vontade. Cara, eu sou A casa é fã sua. do trabalho aqui, conheci o Bruno e como ele falou, né? Pô, já melhorou nossa vida, né? A gente já é campeão da Copa do Brasil. Melhorou nossa vida depois que a gente se verdade. conheceu, pô. Então já valeu só aí. É Né? verdade. Eu queria ter aqui, eu perdi, mas eu queria ter o áudio que o Bruno me mandou no dia da final da Copa do Brasil. Eu não tenho, velho. Eu não tenho aqui, eu perdi no meu celular. Se ele tiver, ele bota aí no ar pra ele se entregar aí. Mas é um prazerzaço estar aqui, assim, obrigado de verdade por abrir o canal, pra gente poder falar, divulgar o iCords, falar da trajetória, e dizer que a gente tá vindo para Aracaju para trazer também esse projeto do Porto Digital, convidar todo mundo a baixar o iCords e conhecer essas... Olha aí, vai votar aí agora? Vai lá. Essa foi a emoção. Tem um monte de pi. O editor se gira. Boa. Essa foi a emoção, velho. Essa foi a emoção. Então, assim, de verdade, muito agradecido de estar aqui e espero, tô à disposição. A casa é sua. Ótimo. A casa é sua. Trouxe Quem manda é você. pra você 3 paletinhas do iCords e tenho mais ali se você tiver mais amigos violeiros, amigos Que cavaquinistas. massa, velho. As 3 paletinhas Que do massa, iCords show aqui, de mas tem bola. mais ali, tá? Posso Um é de deixar mais com Ricardinho. você. Oi, Ricardinho. Fecha aí, papai. Quem toca violão perde muita palheta. Então a gente deixa mais. Não, é sua. Mas isso aqui eu vou deixar guardadinho nos meus pra... E- Vou te dar toda, eu vou guardar E essa uma, aqui, né? o iCords ele tem preto, branco e azul, assim como o foguete. Mas Sim, aí pô, bacana. essa daqui eu achei que tava mais adequada pra Pô, que pra trazer massa. pra você. Que massa, velho. Olha que massa. Pô, show Valeu, de bola, garoto. velho. Senhoras e senhores, façam o download do iCords. Vou fazer o download daqui a 2 meses estarei aqui tocando minha primeira música. Eita, é Desafio, um hein? case danado, Aí hein, tá cara? bom. Pressão violenta. Aí É tá bom bom. que você colocou a pressão em você mesmo. Imagine. Ixi, mano, vai ter que Amém. cortar aí na 60 edição, né? Não tenho dias. capacidade pra isso, não. 60 dias. É engraçado como cada pessoa tem um tipo de inteligência diferente. Ó, quer ser Já não? tentei várias, nunca Ó. consegui, velho. Quem sabe aí, vai ser assim, ó, usando o iCords dia 1, né? Usando o É, iCords pô, dia diga aí, 2. que case massa. Se você conseguir em 60 dias tocar sua primeira música, eu tô feliz demais. Vamos embora, vamos fazer isso aí. Lindão. Valeu, cara, Tamo obrigado, junto. viu? Obrigado. Senhoras e senhores,
Esse é o Foguete Sem Ré, toda terça-feira, às 17h30. Sou Bruno Oliveira, estamos aqui para falar de histórias de empreendedores e empreendedoras, histórias reais, sem blá blá blá, sem nhenhenhen, sem conversinha mole, para que a cada episódio você esteja com o seu caderninho anotando todos os insights que o Foguete Sem Ré traz e que a gente possa contribuir, ajudar um pouquinho que seja, nem que seja 1% a cada dia na sua carreira, na sua história, na sua empresa, na sua gestão, na sua ideia. É isso aí, Ricardinho. É isso aí, Bruno Oliveira. Estamos juntos mais Tamo uma junto. vez. Obrigado, Foguete Sem Ré. Fui.